comecei o programa de hoje te falando da morte de um motociclista, um jovem de 27 anos, que bateu em um ônibus, uma rota que estava indo em direção ao centro de Manaus. A Débora Christi já chegou no local do acidente, vai trazer pra gente as informações. Débora, a Avenida Coronel Teixeira é uma das mais movimentadas da Zona Oeste de Manaus. E esse ponto aí em que você tá sempre dá muita confusão, porque tem o trânsito da Avenida Brasil, né? O fluxo é intenso. Bom dia pra você. Bom dia, Alisson. Bom dia para você de casa que nos acompanha pelo Balanço Geral. Alisson, é isso. O trânsito por aqui é intenso mesmo. É uma via bastante movimentada que dá acesso a vários bairros aqui da capital amazonense. E esse acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira por volta das 2 horas da manhã, envolvendo duas pessoas. Um motociclista identificado como Lucas Reis, de 27 anos, e um motorista de uma rota particular, um motorista de um micro-ônibus. Como que isso aconteceu aqui na avenida, nessa rotatória, Alisson? A gente consegue ver que ainda tem sangue no local e também tem algumas peças da moto. O impacto, ele foi tão grande que a moto partiu no meio. Infelizmente, o Lucas Reis, ele não resistiu por causa desse impacto e morreu na hora. Quando esse acidente aconteceu, o sinal estava vermelho para o Lucas, mas infelizmente a vítima, Alisson, avançou o sinal vermelho no momento em que o micro-ônibus, um condutor de 40 anos de idade, ele passava. Esse micro-ônibus, ele estava certo, até porque o sinal estava verde para ele. Só que esse motociclista foi mais rápido, avançou o sinal, o condutor do micro-ônibus não viu e infelizmente acabou atropelando a vítima. O impacto, Alisson, foi tão forte, foi tão grande, que quem passava aqui pelo local, as pessoas ficaram chocadas com a cena, porque parecia uma cena de filme. E pra gente falar sobre esse assunto, aqui no meu lado está o professor Mário, que é especialista em trânsito. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Agora, professor, fica aquela preocupação. De janeiro até o dia 12 de agosto foram registrados 151 acidentes com vítimas fatais aqui na capital amazonense. Observação, tá, gente? Sendo que 71 vítimas são motociclistas. Os números preocupam, porque quase todos os dias a gente vem aqui, entra no Jornal ao Vivo para falar de uma tragédia, de uma pessoa que morreu. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre esses números. Bom, primeiramente eu gostaria de te parabenizar também por essa matéria a respeito, porque agora sim a gente está vendo que o jornalismo, todo mundo está tentando evidenciar esses fatos. Por muitos anos, esses dados só entravam para a estatística, né, e para a sociedade essa informação passava como fosse invisível. Ou seja, as pessoas perdem as suas vidas no trânsito e passa como desapercebido. Mas olha só, como você falou, 71 mortes de motociclistas até agora na nossa cidade. São 71 famílias que perderam um ente querido, seja o pai, seja a mãe ou até um filho. E uma situação dessa destrói qualquer família, né? Então, como é que uma mãe, por exemplo, que perdeu o marido provedor, vai agora sustentar seus filhos? Como é que vai ser isso? Então, tem que repensar essa situação. Infelizmente, essa sendo a realidade da nossa cidade. Muitas pessoas estão saindo de casa para trabalhar, mas infelizmente não estão conseguindo retornar para sua família. Agora me fale sobre a Avenida Coronel Teixeira, porque aqui a gente olhando deu uma confusão danada, a gente não entende nada para onde que vai, que pode passar, o que não pode. Explica pra gente como é que funciona aqui essas ruas, de quem vem da Avenida Brasil, de quem vem da Compensa, passa por aqui. Bom, na Avenida Brasil você tem um cruzamento com a Coronel Teixeira, que vem no sentido Ponta Negra, centro da cidade, e a pessoa tem que ficar atento sempre nesse cruzamento. O detalhe é que nesse cruzamento, quando você vem da Coronel Teixeira, é já um declive, uma descida. E muitos condutores imprimem velocidade nesse cruzamento e os outros, às vezes, por exemplo, dá o semáforo verde para ele, ele vai, avança, está vermelho, às vezes ele avança, vendo que não tem nenhum veículo. E aí acontece a colisão no cruzamento. E geralmente, colisão em cruzamento são colisões fatais. O professor, outra coisa que eu queria falar também, que a gente percebeu, pra gente chegar aqui, Alisson, nesse trecho, foi um pouco difícil e demorado. Por quê? Aqui não tem uma faixa de pedestres e nem um lugar. A gente percebe aqui, ó, quando o sinal para, não tem a faixa de pedestres. Agora, professor, me fala, deveria ter ou não, pelo fato de ser uma rotatória?
Bom, acredito que sim, deveria ter. Na verdade, é um cruzamento, né, próximo de uma rotatória. Deveria ter as faixas de pedestre, sim, porque tem um semáforo e dá acesso ao pedestre. O que eu acredito é que elas já não estão demarcadas perfeitamente, né, com o tempo, com o uso. Precisa ser feita uma sinalização horizontal nesse local com urgência, principalmente no sentido de faixa de pedestre. O pedestre aqui nesse local ele vai ter muita dificuldade para acessar um lado da Coronel Teixeira e de acesso à Avenida Brasil. Agora, professor, fala pra gente também, esses números, eles impressionam. Toda vez que a gente entra para falar sobre esse caso aqui no Balanço Geral, eu sempre pergunto o que se deve fazer para evitar que esses acidentes aconteçam com frequências aqui na capital amazonense. As pessoas sabem o que tem que ser feito, mas os motociclistas, os motoristas, os carros pesados, parece assim que a pessoa ainda não colocou a mão na consciência. Meu Deus, eu não posso fazer isso, eu não posso pegar o celular. As pessoas, infelizmente, professor, ainda tem essa mania de dirigir de forma inadequada, sem o capacete, faz ultrapassagem da forma errada, acaba passando por cima do trecho que não pode. É isso mesmo. Essa é a nossa realidade, infelizmente. Então, o que está faltando é mais conscientização do condutor, ou seja, ele ter consciência sobre os atos que estão acontecendo no trânsito. Por exemplo, a educação é dada, a gente recebe educação, enfim, mas a educação é dada e vai de cada um receber essa educação. Agora, o que falta efetivamente é a conscientização. Então, a gente pede cada vez aquelas famílias, quer dizer, essa educação pode ser, e essa conscientização pode ser dada pela própria família, ou seja, o pai pode informar o filho, levar essa situação para o cotidiano, uma conversa no final de semana, como é que você foi na festa, você saiu aí, como é que foi o seu dia no trânsito. Então, infelizmente, as pessoas estão tentando aí ganhar o seu dia a dia, né, ganhar os seus recursos para suprir suas necessidades, mas ao mesmo tempo estão colocando extremamente a sua vida em risco. Olha, professor, e ontem a nossa equipe esteve ali no bairro Crespo, na zona sul de Manaus, ali na Avenida Silves, e a gente flagrou várias pessoas andando de forma errada, fazendo uma conversão de forma errada. E a placa era enorme, dizendo que não podia fazer aquilo. E pensa que as pessoas pararam para ver aquilo, ninguém quis, não. Infelizmente, não se importam sobre esse tipo de situação. Então, os condutores, façam uma reflexão. Hoje, você vê nessa matéria, né, você vê os números altíssimos de índice de acidente. Você fala, 173 mortes no trânsito até agora. Será que é o ideal? Não, o ideal é zero, morte nenhuma. E para isso tem a campanha Desacelere, seu bem maior é a vida. Então preserve a sua vida e também a vida de quem andar com você dentro do veículo e das outras pessoas também. Nunca conduzir um veículo só pensando em você, mas sim em todos que fazem parte do trânsito. Professor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E continuando aqui, gente, o motorista que conduzia um micro-ônibus, ele foi encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia para realizar os procedimentos cabíveis. Mas, infelizmente, o Lucas Reis, de 27 anos, foi mais uma vítima desse trânsito aqui da capital amazonense. Talvez nós não estamos aqui para julgar o que aconteceu, mas talvez, se ele não tivesse ultrapassado, avançado o sinal vermelho, isso poderia ser evitado, mas a gente sente muito por isso, Alisson. Infelizmente, mais um caso, mais uma vítima que perdeu a vida por causa de imprudência aqui na capital amazonense. Eu volto com você.